Meus amados, a paz do Senhor a todos. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer glória a Jesus? Quantos podem dizer glória ao Espírito Santo? Indiscutivelmente, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles estão neste lugar. Você tem que crer. Todas as vezes que você sair de casa para ir ao culto, você tem que vir com uma expectativa positiva, com uma crença. Eu vou receber. Deus vai falar comigo. Isso é muito importante. Você tem que ter esse posicionamento. É igual nós que ministramos a palavra do Senhor. Eu não posso pegar um microfone com o seguinte pensamento: será se Deus vai me usar? Será se a mensagem vai fluir? Não. Quando eu pego esse microfone, eu já estou crendo. Aleluia. Deus falará através da minha vida. Porque eu estou pregando uma palavra que é a verdade. Eu vi um certo homem falar uma certa feita que existem mentiras que são faladas com tanta convicção, com tanto ênfase, que elas acabam sendo recebidas como verdade. E existem verdades que são faladas com tanta insegurança, com tanta timidez, que são tidas como mentiras. Escuta isso. Assim você tem que pegar para aqui. Quando você vai falar a palavra de Deus, você não precisa ser um pastor, um evangelista. Você pode ser apenas o diácono, a diaconisa, ou ainda só um congregado. Ainda não desceu as águas. Quando você receber uma oportunidade para falar a palavra de Deus, você tem que receber a oportunidade crendo. Deus vai me usar porque eu vou pregar a palavra de Deus. Quem está entendendo isso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Deus continue abençoando o pastor Colbert. É um prazer estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe essa igreja que está sob os seus cuidados pastorais. Deus abençoe meu amigo, pregador Fabrício. Deus abençoe o pastor Abimael de uma forma especial. Deus abençoe o pastor Felipe, que também está fazendo a obra do Senhor na cidade de Fernando Falcão. Deus abençoe a sua esposa que aqui está. Deus abençoe o levita que louvou ao Senhor. Deus, ele vai continuar falando conosco. Eu quero que todos vocês que trouxeram a Bíblia Sagrada abram-na comigo no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos falar um pouco a palavra do Senhor, uma mensagem que está ligada ao tema desta campanha, que está ligada ao poder que há no nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo de número 11. Os que encontraram, digam amém. Amém. Está escrito: apegando-se o mendigo a Pedro e João,
Todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Os que têm assento, tomem assento em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, olhem para cá e prestem muita atenção. Eu vou ser mais rápido na oportunidade que eu tenho no que se diz respeito a pregar. Eu vou pregar uma mensagem com mais rapidez, isso é, com menos tempo, porque eu vou aproveitar talvez mais tempo para estar orando pelos irmãos, ministrando sobre a vida dos irmãos. E eu acredito esta noite que Cristo vai ser glorificado. Você tem que entender que milagres, eles têm propósitos. Quando falamos acerca de milagres, eu vou estar destacando principalmente milagres físicos. A cura divina, ela tem um propósito. Eu vou citar alguns propósitos do Senhor curar. Porque o Senhor cura, pastor Adão Lima? Por causa de propósitos. Um dos propósitos do Senhor curar, um dos porquê que o Senhor cura, vai aprendendo isso. O Senhor cura para que nós venhamos servi-lo melhor. A cura divina, ela tem como objetivo, um dos objetivos, o milagre. O Senhor sarar aquele que está doente, para que ele possa servir o Senhor melhor. Porque a doença, ela coloca limitações, ela acaba prendendo a pessoa. Tem pessoas que não podem fazer certas coisas por causa de um problema de saúde. E vamos observar isso na Bíblia. A palavra do Senhor diz que o nosso Senhor Jesus, ele vai até a casa da sogra de Pedro. Pedro o convida. E quando o Senhor chega até aquela casa, a mulher está doente, ela está acamada. E o Senhor, chegando para perto daquela mulher, ele vai repreender a febre que estava no corpo daquela mulher, e ela vai ser curada instantaneamente. Diz a palavra do Senhor que após a cura, está escrito assim, e após ela ser curada, ela passou a servi-los. Quem está entendendo isso, diga glória a Jesus.
Vou te dar outro porquê que o Senhor cura. Outro porquê que o Senhor faz milagres. O Senhor também faz milagres para que o nome de Deus e o próprio nome de Cristo seja glorificado. Vou dar 2 exemplos para vocês entenderem. A palavra diz que certa ocasião o Senhor Jesus está em cima de um monte. E depois que ele vai descer daquele monte, está no pé do monte uma multidão de pessoas. E ali existem coxos, ali tem paralíticos, ali tem pessoas com todos os tipos de doenças. E o Senhor vai ministrar a cura sobre eles. E naquele momento, os surdos começam a ouvir, os mudos começam a falar, os coxos começam a caminhar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que a multidão vendo, os cegos a ver, os mudos a falar, os surdos a ouvirem, os coxos a caminharem, a multidão dava glória ao Deus de Israel. Também está escrito lá em Lucas, que quando o Senhor entra dentro de uma sinagoga, ali tem uma mulher que era curvada, um espírito de enfermidade estava na coluna daquela mulher, e ela não podia se endireitar. Imaginem vocês a situação daquela mulher. Ela caminhava assim, literalmente falando, ela não poderia se endireitar, e ela está no culto, pelo menos ela estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, ouvindo a palavra, participando daquele momento de celebração. E a Bíblia Sagrada nos conta que o Senhor Jesus chama a mulher que era curvada, e o que ele vai fazer? Ele vai impor as mãos sobre ela e vai dizer: espírito de enfermidade, sai dela. E a mulher que estava assim, de repente ela fica assim. E o que é mais lindo é que a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ela se endireita, ela dá glória ao Deus de Israel. Glória a Jesus Cristo. Quer ver outro exemplo para você entender o que eu estou falando? Está escrito em Atos capítulo de número 3, irmão, que o coxo que estava à porta formosa, após ele ser curado, o que a Bíblia vai dizer? Que ele entra dentro do templo, saltando, pulando e dando louvores ao nosso Senhor. Glória a Jesus. Entenda esta palavra. O Senhor quer te curar, Ele quer te curar. E qual é o objetivo? Para você glorificar o nome dEle, para você servi-lo melhor. Quem está entendendo isso, levanta a mão e glorifique a Deus. Vou te dar só mais outro motivo, o porquê que o Senhor cura, porque eu não vou me prender só nisso. Outro motivo: o Senhor cura, meus irmãos, para que os pecadores se convertam, para que as pessoas creem no nome do Senhor. Você acredita que isso está na Bíblia Sagrada? Eu vou te dar aqui pelo menos 2 exemplos. Escuta isso. Primeiro exemplo, depois leia com atenção, com curiosidade, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Procure o texto que diz que Pedro, ele vai até um determinado lugar, uma cidade, onde tinha um homem chamado de Enéas, que era coxo, que não podia caminhar. E a palavra diz que Pedro chega e diz assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E Enéas, ele é curado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Enéas,
Não sou eu que te dou saúde, não, Enéas. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Se você veio aqui esta noite procurando saúde através da vida do pastor da igreja ou através deste pregador, não vai receber cura nem de dor de barriga. Mas se veio aqui esta noite procurando a cura em Jesus, independentemente do teu problema, Ele vai te sarar, Ele vai te curar. Quem acredita nisso, dá um brado de glória. Já tem gente recebendo a palavra. Diga glória a Jesus Cristo. E é lindo que após a cura dele, a Bíblia diz que na cidade eles passam a crer no Senhor Jesus. Na continuidade, Pedro vai até uma casa onde tem uma mulher morta. A Dorcas tinha morrido. E Pedro vai orar por ela. Eu quero até que você acompanhe esse texto para você entender algo lindo aqui da parte de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Eu vou te dar um exemplo aqui lindo para você dar um brado de glória bem forte para o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Depois você vai ler com atenção, marcando. Pastor Adão, onde estão esses textos, Pastor Adão? O que eu falei para vocês está em Atos, capítulo 9, a partir do versículo de número 32. Eu vou só ler para vocês bem rápido, para você entender o que eu falei é verdade. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Que coisa linda! Levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Olha o que eu estava dizendo para vocês. Versículo seguinte: todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor Jesus. Existem pessoas que só se converterão, cantor, se eles veem milagres. Pregador Fabrício, Jesus falou em certa ocasião assim, se eles não veem curas e milagres, de maneira nenhuma eles não crerão. Então o próprio Senhor estava dizendo, tem pessoas que não vai se converter só em você pregar bonito, só em você pregar uma mensagem maravilhosa. Não, pregou uma mensagem tão linda, vai se converter. Não, irmãos. Tem pessoas que só vai se converter quando ele vê com os seus olhos, talvez até alguém da própria família que estava canceroso, ser curado para a glória de Deus. Ele vai ter que ver esses sinais para que ele venha crer que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha a continuidade do texto, acompanha aí comigo, versículo 36 em diante. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltou-se para a mulher morta. Disse: Tabita, levante-se.
E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajuntou-a e pôs-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou tão conhecido em toda a cidade de Jope, que muitos creram no Senhor. Quem pode glorificar o nome do nosso Deus? Eu me lembro de um testemunho contado por um grande homem de Deus. Um dos pregadores que mais ganhou almas para o Senhor neste mundo foi o reverendo T.L. Osborne. Pastor Adão, quem foi T.L. Osborne? Um dos homens mais usados que esse mundo conheceu. T.L. Osborne, ele viu o Senhor curar, literalmente falando, milhões de pessoas. Eu não estou falando de 200 mil pessoas, passou o número de milhões de pessoas. E T.L. Osborne não começou assim. Quando ele estava ainda bem novo, juntamente com a sua esposa, ele vai para a Índia pregar o evangelho. Ele foi enviado como missionário pela igreja dos Estados Unidos, uma igreja dos Estados Unidos. E ele tinha uma mensagem boa, ele tinha conhecimento, ele tinha facilidade para verbalizar, ele sabia se expressar, enfim, um bom pregador. Não era um herege, um bom pregador. E ele vai pregar, não tinha 20 anos, ou no máximo 20 anos, e ele prega, mas ele não vê as almas quase que se converterem. Um punhado de pessoas. E aquilo deixa ele muito triste. Porque o desejo do coração dele era ganhar almas. Ele queria ganhar almas. E sem dizer que por várias vezes ele foi confrontado. Ele foi desafiado. Porque ele pregava acerca do nome de Jesus. Ele pregava que o Senhor cura. E as pessoas chegavam para ele e diziam assim: você não diz que o Senhor cura? Pois então ora por esse paralítico para ele ser curado. Você não disse que ele cura? Pois esse aqui é cego. Então, se ele for curado, então esse Cristo existe. Ele existe sim, porque está escrito aqui, ó. Não, você está mostrando um livro da capa preta. Aí os muçulmanos que estavam lá diziam assim, ó: pois nós também temos um livro da capa preta. Capa preta, preta por capa preta, aqui está tudo igual. Irmãos, ele simplesmente baixou a cabeça, foi chorar com a esposa e voltou para os Estados Unidos, vencido, querendo parar, querendo desistir do ministério. Mas Deus é muito bondoso e misericordioso, e Deus não desiste daquele que Ele chama. E duas coisas marcaram o ministério de T.L. Osborne. Primeira coisa, quando ele estava no seu quarto, ele teve uma visão. Ele teve uma visão do Senhor, ao ponto que ele caiu no chão e passou horas e horas ali chorando. E aquilo foi algo que impactou a vida dele, porque ele chegou ao seguinte conhecimento: o Senhor existe, o Senhor está vivo. Eu vi o Senhor está vivo. E aquilo já começou a impactar ele. Outra coisa impactou a sua vida, porque lá na cidade em que ele estava perto, estava tendo uma grande conferência. E naquele tempo tinha um homem muito usado por Deus, que era muito usado em milagres. E aquele homem estava fazendo conferências e muitos eram curados. E T.L. Osborne foi ver aquele homem de Deus pregar. E ele está no meio da multidão. E aquele homem cheio de Deus, muito usado, com muita ousadia, ele vai chamar uma jovem que era muda e surda. E chama ela para frente: vem aqui, você que é muda e surda. E as pessoas entenderam, claro, e trouxeram a jovem até perto daquele homem. E aquele homem colocou as mãos sobre ela. O William Brana, ele coloca as mãos sobre ela, expulsa o espírito de mudez e de surdez. E diante dos olhos de todo mundo, a menina começa a falar e começa a escutar. Sem ele suar, sem ele gritar, irmãos, escutem isso.
E quando ele faz o apelo, ele diz: quantos querem aceitar esse Cristo que está vivo e que cura? Uma multidão levanta as mãos e aceita o Senhor Jesus. T.L. Osborne começa a chorar e a dizer: é isso que eu quero para a minha vida, pessoas serem curadas para que outros sejam salvos. Glória a Deus. E ele sai daquela reunião determinado a buscar a Deus, a crer que o Senhor cura com todas as suas forças. E ele começa um propósito de oração e jejum. Ele passa vários dias orando e jejuando, jejuando e orando, trancado dentro de um quarto. E ele chega para sua esposa, chega para os obreiros, porque ele já tinha uma congregação pequena. Ele diz assim: ó, vão anunciar por aí, chame quem vocês puderem, chama os cegos, chama os mudos, chama os surdos, e digam para eles que o Senhor está vivo, e o Senhor cura, e o Senhor sara. E na primeira reunião, depois desta convicção, ele diz: e o Senhor naquele culto curou cegos, mudos e surdos, e vários se converteram para a glória de Deus. E a partir daquele momento, explosão de curas e acompanhadas com salvação de almas para a glória de Deus. O ministério dele foi tão poderoso, irmãos, foi tão poderoso, que Benny Hinn falou isso. Benny Hinn testemunhou acerca de T.L. Osborne, que Benny Hinn viu em reuniões onde pessoas foram levadas para as reuniões de T.L. Osborne, a pessoa só com uma perna, e T.L. Osborne orava pela pessoa, e tempos depois, aquele que só tinha uma perna voltava com as duas pernas para a glória de Jesus Cristo. Pastor Adão, isso é possível? Sim, porque a Bíblia diz que tudo é possível que crer. Isso chama-se maravilhas. Quantos acreditam que o Senhor faz maravilhas? Ele faz maravilhas, irmãos. A questão, nós temos que crer no poder deste nome com todas as nossas forças. Nós não podemos duvidar que o Senhor faz isso. Só que eu vou lhe dizer uma coisa, pastor Adão, eu sei que há poder no nome de Jesus. Eu sei. Mas será se isso de fato é uma fé que domina o seu coração? Muitas pessoas acabam mendigando, irmãos, mendigando milagres. Elas mendigam coisas de Deus para as suas vidas, porque elas não acreditam na palavra de Deus como deveriam acreditar. Eu digo acreditar cegamente. No dia que você passar a crer na palavra de Deus cegamente, com todas as suas forças, sem dar espaço para o achismo, eu acho que vai acontecer. Não, eu acredito que vai acontecer. Por que você acredita? Porque está escrito. Só isso. Você vai entender que os grandes homens de Deus, irmãos, eles eram movidos por essa fé. Eles acreditavam piamente, irmãos. Digamos, você tem que entender o que está escrito na palavra. Pastor Adão, o que está escrito na palavra? Vou te dar alguns exemplos e você não pode duvidar acerca disso. Na palavra de Deus está escrito que se você busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. E o Senhor vai até dizer quais são essas coisas, pelo contexto você entende. Porque Ele vai dizer assim: por que vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir? Olhem para os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como eles. Olha para os pássaros. Eles não trabalham, mas o Pai sustenta cada um deles. Se o Pai faz isso com os pássaros, e entre os pássaros está o urubu, um pássaro fedorento, pois até o urubu o Pai sustenta. Quanto mais vocês que são filhos de Deus, aleluia. Meus irmãos, para entender esta palavra, irmão. Se você é
pai, se você tem filho e você pode sustentar esse filho, qual é o pai que vai deixar o filho passando fome, irmão? Pois entenda uma coisa: Deus é o teu pai, Deus é o teu pai, e a prata e o ouro pertencem a Ele. Se você crê, milagres vão acontecer na sua vida. Você não vai mendigar, não vai implorar. O Senhor vai fazer porque Ele honra a palavra dEle. Está escrito nesta poderosa palavra: os filhos de Deus, irmão, são aqueles que buscam. Pois está escrito lá no livro dos Salmos: os que buscam ao Senhor não tem falta de coisa alguma. O salmista falou em certa ocasião: eu já fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Está escrito. O salmista vai dizer, irmão, que nos dias maus nós não seremos envergonhados, e em tempo de fome nos fartaremos de alimento. Quem crê na palavra, dá mais um glória para Deus. Eu estou falando uma das promessas que está escrito aqui, ó, que o Senhor supre, o Senhor traz, irmãos. Ele toca nos corações. Escutem isso. Ele toca nos corações. Pastor Adão, é uma promessa que o Senhor faz isso? É uma promessa. Então você tem promessas na Bíblia Sagrada que o Senhor supre. Qual é outra promessa, pastor Adão, que o Senhor diz na Bíblia que faz? A Bíblia diz que o Senhor, Ele sara. Eu sou o Senhor que te sara. Pelas suas pisaduras você já foi sarado. Está escrito: tudo quanto pedir no meu nome, crendo, receberá. Se é tudo, a cura é uma dessas coisas. Irmãos, todas as vezes que você for movido por fé, você será surpreendido. Escute isso. Até uma pessoa que não está na igreja, um desviado, um não crente, quando ele é movido por fé em alguma coisa, ele acaba recebendo. Sabe por quê? Porque Deus vela pela palavra. E tem um texto na Bíblia que vai dizer assim, ó, lá em Marcos, no capítulo 11. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22. Vai dizer assim: tende fé em Deus. Jesus fala, ele continua a dizer, vai continuar a dizer ainda. Porque qualquer que disser, preste atenção, ele não diz assim, ó, só se os crentes disserem, só se os pastores disserem. Não, preste atenção para detalhes. Qualquer que disser. Então aquele quer dizer que é qualquer pessoa. É qualquer que disser a este monte: ergue-te, precipita-te no mar, e não duvidar no coração, assim acontecerá o que disse. Então eu estou mostrando para ti na Bíblia. Então qualquer que disser é desviado. Mas se ele disser assim: eu vou conseguir, eu vou sair dessa vergonha, Deus vai mudar a minha, não, Deus vai mudar a minha história, não, Deus, eu vou conquistar, eu vou comprar esse terreno. Irmãos, eu já vi testemunho de pessoas não crentes que construíram ou alcançaram certas propriedades só porque diziam, fala, isso aqui vai ser meu, isso aqui um dia vai ser meu, não, um dia eu vou ter uma grande loja de roupa, um supermercado, e a pessoa acabou tendo. Porque eu aprendi pela Bíblia Sagrada que são duas coisas que têm que estar interligadas. O que é, pastor Adão? O falar e o crer. Olha como a Bíblia Sagrada dá ensinamentos. Escute esse detalhe. Falar e o crer. Porque o Senhor vai dizer assim, ó, qualquer que disser o quê? Falar, verbalizar, qualquer que disser, mas porém não duvidando, mas crendo no coração, então crê. Tem pessoas que creem, mas elas não falam. Tem pessoas que falam, mas elas não creem. Então o que está faltando?
crer e falar. Você crê que Deus vai curar o seu filho? Pois fale. Você quer que o Senhor vai te curar? Pois fala. O Senhor vai me curar. Ele vai arrancar essa doença. Você não sabe em que momento você está falando com fé. Então vai falando. Irmãos, eu tenho um exemplo, vários exemplos nesta área e dentro da minha casa. Eu já vi muitos milagres para a glória de Deus. Eu já peguei moletas com esta mão, já peguei bengalas. Se você colocar no YouTube, você vai ver vídeo meu com bengala na mão. Eu já vi uma jovem muda e surda ser curada diante dos meus olhos. Eu já vi 9 surdos serem curados. Problemas simples como de coluna, gastrite, eu já vi milhares de pessoas sendo curadas, irmãos. Mas eu já vi milagres dentro da minha casa usando isso. Eu me lembro que a minha filha, ela nasceu com um problema seríssimo no ombro. Eu tenho uma filha de 15 anos que ela é linda, a Keren. Se você um dia ver a Keren é linda, perfeita. Cabelos cacheados, um rosto bonito, um corpo bonito. Eu fico até protegendo. Ô, minha filha, você é tão linda que eu já estou com medo. Linda, mas ela teria um problema seríssimo, uma anormalia, porque ela nasceu com uma ponta de osso no braço, aqui ó, na clavícula. Ela cresceria assim ó, a minha filha. E eu fazendo a obra de Deus, missionário, vivendo pela fé, irmãos. E aquela ponta de osso, eu falei, meu Deus, minha filha pode crescer com um lado mais alto do que o outro. E sabe o que eu fazia? Eu fiz isso durante mais ou menos uns 10 dias. Eu colocava a minha mão sobre aquela ponta de osso e eu dizia assim, normaliza em nome de Jesus. Só que eu tirava o dedo e o osso estava do mesmo tamanho. Pastor Adão, e aí? No outro dia, ou no mesmo dia, lá estava eu de novo. Normaliza em nome de Jesus. Aí tem aquele momento que você está movido por fé. Quando eu estava num jejum de 24 horas, tinha saído de um período de oração de muito tempo. Aí eu sabia, eu estou cheio. O que eu fazia? Corria lá e colocava a mão, normaliza em nome de Jesus. Quando foi um certo dia, aleluia, que a minha esposa, a minha irmã, que estava em casa naquele dia, olhou para o ombro da Keren e falou, milagre, o osso normalizou, o osso alinhou. Sabe o que é isso, meus irmãos? É Deus velando por sua palavra. O apóstolo Paulo falou, criei, por isso falei, cremos, por isso falamos. Deixa eu ver quem está entendendo a palavra da glória para Deus. Eu estava no Piauí uma certa feita. Olha um piauiense aqui, ou pelo menos morou no Piauí, numa cidade perto de uma cidade chamada Brejo do Piauí. Eu estava pregando naquela cidade, em outra cidade. E a minha esposa me dá uma notícia que eu não queria receber. O meu filho chamado Azaf. O Azaf hoje tem 6 anos, mas já tem acho que uns 4 anos o que aconteceu, ou 3 anos mais ou menos. O Azaf foi fazer exame e a glicose do Azaf, ela estava em 140. Depois fez um novo exame de novo, a glicose 153. E a médica disse, tem diabetes. Esse menino não vai poder comer isso, não vai poder comer isso, não vai poder comer isso, não vai poder comer isso. Aí toda uma dieta. Imagina uma criança de 3 anos. E eu estava pregando, fazendo a obra do Senhor. Itinerante, a minha esposa me ligou quase que chorando. Adão, estou tão preocupada, o Azaf. E infelizmente na família dela, a irmã dela faleceu com diabetes. Parou vários órgãos do corpo. E ela já ficou preocupada. Mas eu estava, quando a minha esposa falou isso, eu estava lendo a palavra. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a pegar a minha Bíblia. Eu comecei a folhear textos que falam que o Senhor cura. Salmo de número 103, verso 3.
Ele é o que perdoa todos os teus pecados e te cura de todas as suas enfermidades. Aí eu pego e vou lendo Isaías capítulo de número 53, verso 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças carregou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. João capítulo 14, versículo 12. Na verdade, eu vos digo: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedides no meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu vou lendo mais textos. Eu sou o Senhor que te sara. Se adorares unicamente a mim, como está lá em Êxodo, eu abençoarei o teu pão, a tua água, e tirarei da tua casa as enfermidades. Irmãos, eu já voltei para casa com a fé avivada. Aí quando eu chego em casa, eu já tinha agenda, eu só tinha 3 dias para estar em casa, porque eu ia para Rio Maria, no Pará, cumprir a agenda. Só 3 dias. E quando eu chego em casa, minha esposa, amor, e aí? Eu falei: cadê o Asaf? E eu peguei o meu filho nos braços. E eu falei: vou para dentro do quarto. E tem momentos que você tem que orar sozinho, porque a incredulidade de alguém atrapalha. Então, se não está no nível da fé, cai fora, vai você só, porque é bloqueio. E eu peguei o Asaf e coloquei as mãos sobre ele e falei: está escrito na tua palavra, Deus, que estes sinais seguirão aos que crerem. Em teu nome, é no poder do teu nome, eu expulsarei demônios, falarei novas línguas, pegarei em serpentes. Se eu beber alguma coisa mortífera, não me acontecerá nada. Colocarei as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E Deus me trouxe a revelação de um texto lá de João, no capítulo 14, versículo 12. Preste atenção, quando diz assim, na verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Preste atenção, porque aqui tem uma revelação. Esse texto aqui do capítulo 14, versículo 12, 13 em diante, quando o Senhor fala assim, tudo quanto pedi em meu nome, Ele não diz assim, tudo quanto pedi a meu Pai em meu nome. Não, ali não. Ele fala em outro lugar: e tudo quanto pedi ao meu Pai em meu nome, crendo eu darei. Mas ali ele não fala assim: tudo quanto pedi só em meu nome. Depois tem essa curiosidade para ler, João capítulo 14, a partir do versículo 12. Tudo quanto pedi no meu nome. Essa palavra pedir, no grego, que é o original, ela se escreve aiteor. Escutem isso: aiteor. Sabe qual é o significado de aiteor, trazendo para o português? Mandar, ordenar. Escutem isso. Pastor Adão, mandar a Deus, entendo o que o texto está dizendo. Lá não diz tudo quanto que pedi a Deus. Não, porque senão estaria errado. Tudo quanto mandar a Deus. Não, Deus ninguém manda, é Deus que manda em nós. Agora vamos entender o porquê que o Salvador Jesus está mandando usar a palavra mandar, ordenar. Vamos para o contexto. Ele está falando de obras. Na verdade eu vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Obras, outro significado, obras, ali no grego se escreve seimeon. Seimeon,
obras ali significa milagres. Obras ali significa prodígios. Ele está dizendo assim, ó, na verdade, interpretando para ti, na verdade, eu vos digo, quem crê em mim fará os milagres que eu fiz. Fará milagres, maravilhas maiores, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto você mandar o que, pastor Adão? Mandar aquilo que vai transformar em um milagre. Ele está dando um ensinamento. Sabe qual é a maneira mais fácil de você fazer obras, de ver Deus realizar obras através da tua vida? Quando se trata de curas, de milagres, é quando você aprende a mandar a doença. Os homens que mais são usados em milagres, eles ensinaram isso. Tenha curiosidade, não é errado. Veja como ministrava T.L. Osborne. Veja como ministrava, como ministra Benihim. Morre Cerulo, esses homens que viram milagres um atrás do outro. Pastor, está errado orar pelo enfermo? Não está errado. Eu chegar por alguém doente e dizer assim: Deus, meu Pai, cura essa pessoa em nome de Jesus. Porque entre as formas de curar o enfermo, está também de orar a Deus, para que ele seja curado. Só que aqui nós estamos entendendo que tem uma outra forma de ver Jesus usar nós para os milagres. É mandar a doença. É você se direcionar para o enfermo e dizer assim para a doença, ó, doença, em nome de Jesus, sai. Você não vai encontrar os apóstolos orando a Deus por milagres, sabia disso? Eles só ordenavam. Pedro chegou para o paralítico e não falou assim: Deus Pai poderoso, cura ele. Não, ele só falou: em nome de Jesus, levanta e anda. Jesus, olha só, quando ele chega para Enéas, Paulo diz assim: Jesus te cura. Então isso foi vindo à minha mente. E sabe o que eu fiz para terminar e orar por vocês? Eu fiz assim, coloquei a mão sobre a cabeça do Asaf e lembrei do AITO. Parece até loucura. Aí eu falando com a diabetes. Diabetes, em nome de Jesus, baixe. Glicose, normalize. Em nome de Jesus. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Em nome de Jesus. E eu estava crendo, então, criei, como disse Paulo, falei. Então eu estava crendo que ia baixar, então eu falei. Tudo bem, fiz a oração, glória a Deus. Peguei R$100 depois e falei para minha esposa, depois que eu fui viajar, especificamente para aquilo, eu falei: amor, vai de novo e faz o exame. Está aqui R$100. E eu ainda falei mais: diabetes, baixe para 80. Baixe para 80. E eu estou em Rio Maria, dentro de um motel. Quando a minha esposa fez exame, recebe o resultado do exame, e ela me liga: amor, recebi o resultado do Asaf. E sabe qual foi o resultado? Glicose 80. Glória a Jesus Cristo. Você tem que entender, meu querido irmão, que como Pedro disse, não é por causa da santidade, não é por causa da compaixão, não é por causa da piedade, é por causa da fé no nome de Jesus. A fé no nome fez este homem ser curado diante dos vossos olhos. Quem pode glorificar a Deus?
Levante as duas mãos, levanta. Fecha os olhos e por um minuto, levanta a tua voz e adore o nome de Jesus. Adore o nome que é sobre todo nome. Adore esse nome. É este nome que vai te curar nesta noite. É este nome que vai te sarar nesta noite. Se você acredita, adore o nome dele. Adore o nome dele. Adore o nome dele. Adore o nome dele. Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão e segura lá em cima. Quem é batizado, ele vai renovar agora. Espírito de Deus, onde houver um batizado, começa a renovar agora. Começa a renovar agora. Começa a renovar agora. Pega, 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 pega. Renova agora, 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 agora. Já, 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 já. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está perto de você. Fique de pé em nome de Jesus. Ai, anterabachapakamanderei. Tei andarabachapakama. Meus amados irmãos, isso serve para nós que pregamos. Se nós crermos mais, se nós vermos mais o Senhor curar em nosso meio, nós veremos mais também pecadores sendo salvos, desviados reconciliando com o Senhor. Um dia uma pessoa disse assim para mim: pastor Adão, é interessante que muitos dos grandes homens usados em milagres são aqueles que são menos eloquentes, né, pastor Adão? Por quê, pastor Adão? Falei: meu amigo, um dos motivos para você entender que o que sara, que o que liberta, não é a eloquência, é a unção que está sobre eles e a fé no nome de Jesus. Eu fui pregar em Manaus, certa feita, e me contaram, quem me contou isso aqui? O presbítero Fabrício. Foi alguém que foi lá, que estava lá, que participou. Você pode até, se tiver alguém aqui, não gostar da pregação desse pregador, falar desse pregador, mas eu vou dizer o que aconteceu ali. Me contaram o que aconteceu ali no ano de 2005 ou foi 2007. Um desses 2 anos, quando ele foi a este lugar ministrar. Eu vi com os meus olhos o Sambódromo de Manaus. Algo gigantesco. Ali comporta mais de 300 mil pessoas. Galeria de um lado e de outro, e só aquele corredor no meio. E fizeram um grande evento ali. A Igreja Assembleia de Deus de Manaus organizou. Pastor Jonatas Câmara. A IADAN, eu preguei nas congregações da IADAN, Assembleia de Deus de Manaus. E ela levou para pregar ali o pastor Benihim. Benihim pregou ali. Se você buscar no YouTube, você vai encontrar Benihim pregando em Manaus. Procure, na internet tem tudo. Foi o ano que ele pregou. E ele pregou 2 noites. Mais de 500 mil de pessoas vieram aos trabalhos naquelas 2 noites. Curas de todos os níveis que você possa imaginar. Detalhe: a primeira noite ele não pregou 20 minutos. Segunda noite não pregou 30 minutos. Falou um pouco e começou só a louvar. E sem dizer os milhares renovados, pessoas batizadas com o Espírito Santo. Findou o evento. Tinha que entregar o evento, o ambiente limpo. Certo? Limpo. Pois foram ajuntando, que foram deixados ali pelos enfermos. Encheu. Um baú. Cadeiras de rodas, muletas, bengalas,
coletes ortopédicos, iam pegando e jogando no baú, pois encheu. O pastor fala assim: eu vou dar um período de 1 mês para vocês testemunharem os que foram curados. Ligue para a rádio Boas Novas, que é a rádio deles. E no culto de ensinamento, que é uma vez por semana, nós vamos abrir um espaço para vocês contar os testemunhos. Na rádio, todos os dias, durante 30 dias. Todo dia alguém ligava: pastor, eu estava na cruzada do Benihim e fui curado de cegueira, fui curado disso, daquilo. Irmãos, com 1 mês. Não deu para terminar os testemunhos. E o pastor diz: vou parar com os testemunhos, porque é demais, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Mas um homem que de fato crê no poder que há no nome de Jesus. Quantos querem receber mais de Deus aqui nesta noite? Pegue na mão da pessoa que está perto de você, segura a mão dessa pessoa. Darabachore candarabachata camandarai.